Fala pessoal, tudo bem? Mais um The Chapa aí para vocês com o João, Gabriel, professor Knightson, e hoje nós vamos falar de terra arrasada. Vamos falar do 7-1 que o Santos na zona de rebaixamento tomou. Meu Deus. Vamos falar do Flamengo com essa nova era do Tite e vamos falar do Botafogo. Será que o Botafogo entrega? Será que o Botafogo ganha? Como é que vai ser isso aí? E para quebrar a lógica aqui, vamos começar hoje com o Gabriel, falando um pouquinho aí sobre esse 7-1, porque se começar com o Santista, isso aqui já vai virar um velório, então vamos iniciar aí com esse. Meu Deus. Olha a cara de tristeza dele. 7-1, eu acho que pro brasileiro tem até um gostinho, né, a mais, né? Tinha que ser 7-1, né? Não podia ser 7-0, eu acho que era melhor, porque pelo menos não lembrava. Mas o gol de honra também é muito importante, né? Mas eu acho que, enfim, é mais um fato, né? O Santos vem flertando com esse perigo, não só do rebaixamento, mas de passar por essas situações já tem um tempo, né? Um tempo que o elenco vem se desarrumando, tem um tempo que a zaga realmente se desencontra em vários momentos. E contra o Internacional, que tinha, inclusive o Iner Valencia estava numa vontade, né? Eu acho que tudo que ele não fez na Libertadores ele quis descontar ali no jogo contra o Santos. E foi uma sacolada, cara. Que sapecada, é daquelas que realmente é para reestruturar. É isso. O Santos só tem uma forma de voltar a ser o Santástico, e é reestruturando da diretoria ao elenco. Vamos ouvir o João então e depois o professor Knightson, para preparar bem o velório aí. Foi feio, hein, cara? Foi feio. No quarto gol do Internacional, depois de tomado 3 já no quarto gol, nossa, parecia quando você tá jogando aqui de fichinha e tá no amador, sabe? Que você toca a bola como você quer e chega na cara do gol, tipo, não tem resistência nenhuma. Nossa, tava muito feio. Eu falei, nossa, mãe, que minha mãe é santista também, né? Rapaz, hoje vai ser difícil, viu? Se quiser, eu até tiro do jogo aqui pra você não sofrer muito, mano, porque hoje vai ser um daqueles dias, viu? E foi complicado. O Santos, irreconhecível dos últimos jogos, né? Eu que já tinha tomado 3 do Bragantino, né? Mas mesmo assim, estava na sequência boa de vitórias, né? E o Internacional, que era o pior ataque do campeonato, conseguiu a esborra. A esborra. Esborra é ótimo. Sou meio burro, né? Então faz parte. Então, 7 gols do Internacional contra o Santos. Vamos ouvir agora o professor Knightson, né? O único clubista declarado aqui santista, o resto não tem clube. E aí, professor Knightson, como é que foi isso aí? Como é que bateu? Hoje eu não quero falar de futebol, posso falar de teatro, posso falar de música, de dança, das artes brasileiras, mas de futebol não vou falar nada. A única coisa que eu tenho que falar aqui hoje é o seguinte: o Santos está em reformulação. Ou paga as dívidas, enxuga a máquina para recomeçar, ou contrata jogador e não paga, como o outro presidente fez, que contratou Soteldo e não pagou, contratou fulano e não pagou, aumentou a dívida e tudo isso. Ou o Santos faz isso, ou faz outra coisa. Não dá para fazer as duas. Dava para fazer no futebol uma coisa melhor? Dava. Mas aí entra a questão da estrutura da diretoria, a estrutura que o momento o clube está vivendo. Tudo isso somado fica igual ao Brasil, 7-1, como o Brasil tomou também. Faz parte da história? Faz parte da história. A gente vai esquecer? Nunca mais. Vamos devolver isso para o Internacional? Até hoje não devolvemos para o Corinthians. Também tomamos de 7-1. Agora, uma coisa eu tenho que dizer aqui. O Santos é incaível. A gente poderia até fazer uma aposta, né? Para botar fogo no negócio aqui. Mas. Ô, âncora, eu acho que a enquete tinha até que fazer. Será que o Santos vai ter força para sair da Série B em 2024 ou vai ter que ficar um tempinho ali até conseguir ressurgir? Entendeu? O Santos. Eu vou dizer pra você, se o Santos cair, acho que vai ser que nem o Cruzeiro, hein? Vai ficar uns bons aninhos na Série B. O Santos tem uma coisa que a gente tem que falar também, que assim, não é uma. Como o Brasil, por exemplo, foi uma semifinal, né?
A sorte do Santos foi isso, né? Era uma rodada de brasileiro, é óbvio que fica na memória, mas não é tão expressivo quanto uma fase final, quanto, sei lá, se fosse isso numa Libertadores, numa Copa do Brasil. De qualquer maneira, eu acho que o alerta, mais do que tá dado, às vezes esse tipo de resultado mexe com o ambiente que já tá ruim e coloca um gás, né? Porque o São Paulo tem que ganhar 5 jogos para se manter aí na primeira divisão, e agora o que resta ao Santos é lutar. O Santos tem que lutar, e ao mesmo tempo rezar, né? Para que tudo dê certo e ele não caia. Agora, se cair, é uma lição que o Corinthians já teve, é uma lição que o Palmeiras já teve, e isso às vezes serve o Grêmio, o Vasco, Cruzeiro. Então. O Vasco, eu acho que é aquele aluno que ele é ruim, ele não aprendeu ainda. O Vasco tá, enfim, há muito tempo, até parecia que ia surgir alguma coisa. O Botafogo aprendeu. O Botafogo aprendeu, demorou 20 anos, mas tá aí. Então, vai ver o Vasco, não é que ele é um péssimo aluno, vai ver que, na verdade, ele é um bom aluno e ele tá fazendo até mestrado na Série B. Ele quer realmente entender entender a configuração. Claro. A gente deixa para que torce para que o Santos não caia, embora seja engraçado, porque enfim, um time de muita tradição e de eras, né? Tem o Pelé, tem esses jogadores aí que estão sempre no nosso coração, né? Isso que eu falo, né? Que homenagem pro Pelé do Santos, não? Isso, eu acho que o Pelé não merecia isso, né? Se tem um jogador que não merecia, o cara do Professor Knights aí tá puto. Se tem uma coisa que ele não merecia, o Pelé, era isso. Mas às vezes é importante. Às vezes o time tem que passar por isso, tem que cair para levantar, né? Tal qual, enfim, várias figuras históricas. Aí tem vários atletas, por exemplo, o Neymar, né, que só se machuca, mas né, vai ter mais uma oportunidade de se levantar lá. O Neymar, inclusive, poderia, né? Só para abrir a polêmica aqui, poderia, né, para ser digno da sua posição, do seu talento, voltar e ajudar o Santos, né? Imagina o Neymar jogando uma Série B, ia ser engraçado. O Santa Cruz, né, mano? Pô, ia ser Neymar jogando contra o Amazonas. Eu acho que ia ser mais difícil do que o Campeonato Árabe, na moral. Com certeza. A Série B... Neymar tá no hospital, pô. Não dá para falar do Neymar agora. Mas é porque se a gente for falar só uma vez que o Neymar não estiver no hospital, aí a gente não desenvolve. Porque não fala sempre... Não, e tudo bem também, é um grande jogador, a gente deixar para, né, tomara que recupere logo, e poderia deixar para fazer essa provocação. Neymar, volta pro Santos, meu amigo. Foi o Santos que te deu tudo que você tem, volta pro Santos e ajuda a Vila, pô. Tá na hora de pagar a sua dívida, seu safado. Mas enfim. A recuperação dele vai ser na Vila Belmiro. Pô, então... Tem que vir para a Vila, tem que jogar. Se o Neymar voltasse para a Vila agora, não fosse para a Arábia, ele chegava assim, tonificado, chegava forte, ele ia chegar na Copa do Mundo. Agora ele tem que voltar, mas ele tem que cumprir o contrato dele na Arábia, né, mano? Os árabes pagaram, os malucos deram 3 mil casas para ele. Aliás, que calote, hein? Que calote, hein? Porra, Neymar. Já pegou um aninho de férias, já. Tem o Cruzeiro. Calote nada, pô. Não teve calote nenhum. Houve um contrato assinado e o jogador machucou. E tem o seguro, né? E a FIFA também, por lei, tem que ajudar o time lá. Então, a FIFA já está resolvendo isso com o time do Al-Hilal lá. Então, lá não tem prejuízo, lá só entra dinheiro, imagina. Você acha que eles vão tomar prejuízo? Isso para eles. A conclusão é que o Neymar é um prejuízo do caralho. Mas enfim, a gente tomara que volte logo e volte bem. Bom, então vamos seguir aqui, vamos falar do Flamengo. Isso, muda a pauta, essa pauta aí já foi, muda a pauta. Vai. Já foi, vamos falar de basquete, quando falar Santos, vamos falar de basquete. Bom, o Flamengo tá com o Tite, né? Novo treinador, novos ares. E aí, qual a avaliação da mesa aí do Tite? Vou começar agora pelo João, depois professor Knights e por último Gabriel. Tite faz diferença, tá fazendo diferença, vai organizar finalmente esse time de muito elenco do Flamengo. João, sua opinião?
Eu acho que é muito cedo ainda para a gente perceber ainda uma mudança muito grande do Tite, né? Mas ele é um grande treinador, né? Eu acho que sim, ele vai conseguir dar um jeitinho no Flamengo, sim. Eu acho que ele vai conseguir domar as férias do Flamengo lá. Mas ainda o Flamengo sofre bastante. Contra o Vasco sofreu bastante, viu? Se fosse o goleiro ali, o Vasco podia ter ganho o jogo tipo, de forma até meio fácil, assim. Eu vi os lances, foi um jogo assim. Que eu tava assistindo outro espetáculo na hora, né, do jogo do Vasco e Flamengo, né? Tava assistindo 7-1 aí. Aí não deu para assistir Vasco e Flamengo, né? Mas eu vi os lances e foi um jogo assim que o Vasco teve umas grandes chances e eu acho que o Flamengo podia ter perdido. Mas eu acho que o Tite vai conseguir dar jeito sim. Mas são só 2 jogos, né? Tipo, 7 dias, 4 dias. Muito pouco tempo. Acho que ele vai, mas ele vai conseguir dar jeito sim. O Tite é um grande treinador. Apesar de tudo, apesar de ter feito nada na seleção brasileira. Professor Knight, por favor. O Tite é um grande treinador, apesar de não ter feito nada na seleção brasileira. Que grande treinador é esse, seu João? Bom, é o seguinte, gente. Olha, faz parte, né? A seleção brasileira não é para todos, né? Não é para o Diniz, não é para o Tite, faz parte. São grandes treinadores para clubes. Na verdade, a seleção brasileira atualmente não é para ninguém, porque ninguém vai dar resultado na seleção brasileira sem jogador. Sem jogador não vai dar. Você vai ver a história. A seleção brasileira é para grandes treinadores. A pauta e vamos voltar para a pauta. A pauta é Flamengo. Brasileira é para grandes treinadores e nada disso. Atualmente não existe e no Brasil atualmente não existe bons treinadores para comandar. Tá bom, o Ancelotti vai chegar aí, vamos ver o que ele vai conseguir. Falando no Flamengo. Beijo do gordo. Vamos lá, vai lá. Falando no Flamengo, primeiro. Aí sim eu vou concordar com o João, né? Analisar Flamengo com 2 jogos, jogando contra o Cruzeiro, que está lutando para não cair, jogando com o Vasco, que está para não cair. Isso aí não dá para ter grande análise de nada, né? Vamos ver a sequência. O Flamengo vai ter que ter um treinador que supere Dorival Júnior, que ficou... Quando ele chegou no Flamengo, ele ficou mais de 10 jogos ganhando tudo. E depois, no final, ainda ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil, não é isso? Ganhou 2 títulos. Então, o Tite vai ter que fazer a mesma história. Ou seja, vai ter que ganhar 10 jogos seguidos, o ano que vem vai ter que ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil para superar o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior está na mala ainda do Jesus lá. Alguém tem que superar o Jesus, que até hoje não superou. Ou seja, tem muita estrada pela frente para o Tite provar alguma coisa. E, por fim, eu quero dizer o seguinte, o Flamengo, com esse elenco, não ganha a Libertadores, seja com o Tite, seja com quem for. Por quê? O elenco do Flamengo envelheceu e precisa de reformulação. O Tite veio para fazer essa reformulação. Dizem que a partir de janeiro muita gente lá vai correr. Inclusive ontem, eu não sei se vocês estão sabendo, o Bruno Henrique, o Palmeiras deu um salário para ele maior do que o Flamengo está dando. Aí o Flamengo, inclusive, disse ontem que não paga o que o Palmeiras quer pagar para o Bruno Henrique. Ou seja, já é o primeiro provavelmente que vai sair. Ou seja, reformula. E aí, na reformulação, a gente vai ver se o Tite vai conseguir fazer isso para poder o Flamengo voltar a ser Flamengo como era antes, né? É isso. Muitas fontes aí, inclusive do UOL, Globo Esporte, já falaram que o Bruno Henrique já renovou o Flamengo já. 3 anos. Salário menor, 3 anos. Então, ele não vai ser o primeiro dessa reformulação aí. Inclusive, Arthur Ribeiro também acho que vai ficar. Então, eu acho que essa reformulação do Flamengo aí, com alguns jogadores, não vai vir agora. Talvez o Felipe Luiz saia, Davi Luiz, mas o Bruno Henrique e Everton Ribeiro eu acho bem difícil. Vamos lá, Gabriel. Bom, eu vou concordar com todo mundo. Acho que 2 jogos é muito pouco. O que chama atenção é que em pouco tempo o Tite já conseguiu dar um gás para esse elenco que o São Paulo estava morto, né? Eles estavam mais gastando entre si com troca de boxe do que necessariamente com futebol. Em pouco tempo, o Tite já conseguiu trazer esse gás, enfim, trazer essa energia que é importante ali para o time se manter ativo. Mas é muito pouco, né? 2 jogos, enfim, 2 times que também estão em momentos complicados, então a organização que o Tite conseguiu colocar ali já prevaleceu dos demais. Mas, para quem acha que o Tite também é ruim, né, senhor João aí,
Vai lembrar que o Tite... Eu falei isso, não. Eu acho que assim, o Tite ele fez parecer fácil as eliminatórias da Copa, a seleção jogando aqui contra os times sul-americanos. Mas tanto é que o Diniz aí já começou. Mas é fácil, né, mano? Essa questão não, fácil. Mas você conseguir performar todos os jogos bem e realmente tá sempre dando pau em todo mundo, é difícil. Sim, você manter esse elenco integrado, motivado, etc., é difícil. Mas a seleção do Tite performou. Não, eu entendo, mas a seleção do Tite performou bem e ganhou todos os jogos depois de 6 anos, 4 anos, 5 anos do Tite na seleção. Né? Não, quando ele pega do jogos. Quando ele pega do Dunga, ele já começa a ganhar jogo a rodo já. Quando ele pega do Dunga, porque estava embaixo, ele começou na cacete. Porque o estilo do Tite. Voltando aqui porque o estilo do Tite é ganhar o estilo do Tite é ganhar jogo. O estilo do Diniz é jogar do jeito que ele gosta. E nem sempre isso vai ganhar o jogo. Eu acho que com o Flamengo vai dar esse casamento. O Tite gosta de ganhar jogo, o Flamengo tá gostando de ganhar título ultimamente, tudo para dar certo. Eu acho que em relação ao Tite e o Flamengo, o Tite, ele ganhou o Mundial, né? A gente não pode esquecer o Corinthians. E ele assumiu a seleção, e assumir a seleção é sempre um risco, porque pode derrubar a carreira de alguém, né? Pode derrubar a carreira de um jogador, pode derrubar a carreira de um técnico. O Tite não foi excelente, porque se ele tivesse sido excelente, ele levava uma Copa, mas ele deu uma cara e uma personalidade para a seleção. Eu acho que o que faltou no Tite, na seleção, só para comentar rápido, foi fazer o que ninguém fez até hoje, que é enfrentar a CBF, que é colocar uma escalação que não é feita através de lobby, né? Aproveitar mais os jogadores aqui da casa, né? No Brasil. Agora, em relação a Tite e Flamengo, eu acho até que pode ter uma reformulação de elenco, mas o Flamengo tem um elenco de peso, tem jogadores, não precisa nem falar a qualidade, o que não tinha era direcionamento, e é difícil lidar com várias estrelas. É um elenco mais difícil do que quando você tem jogadores que são trabalhadores, por exemplo, o elenco do São Paulo. Tem o Lucas, e dá para colocar o Caleri, nesse sentido, e o resto é trabalhador, trabalha, para esses jogadores soltarem a equipe. E o Rames, né? O âncora fala que os outros falam, mas quando deixa ele falar também, gente, mas vai... Passou em 20 segundos, ô Loucão. Mas enfim, então eu acho que o Tite, eu acho que dentro do Flamengo, ele vai organizar um time potente. Vai ser um time potente. Rapidinho, não é querendo falar que o Tite é ultrapassado, não tô dizendo isso. Mas a gente fala tanto do título mundial dele, já faz 11 anos. Só isso. Sim. Tipo, já faz 11 anos. Depois disso, depois desse título mundial, ele fez o time do Corinthians jogar bem em 2015, mas também já faz 8 anos. Bom, vamos passar aqui então para a próxima pauta, né, que a gente tem hoje, que é o seguinte, para finalizar, o Botafogo leva ou não leva esse título? Era uma 30 segundos de cada um, rapidinho. Vou começar agora, professor Naidson, Gabriel e João. Vamos lá. Bom, a diferença entre Botafogo e Bragantino são 7 pontos. Bragantino está jogando o melhor futebol brasileiro hoje. Botafogo tem tudo para ganhar o título. Por quê? Porque os jogos que o Botafogo tem em casa, tudo leva a crer que o Botafogo vai ganhar os jogos. Então, eu creio no título do Botafogo. Acho que ele não cai, não. Vamos lá, Gabriel. Olha, eu achava até então que ia ser um título tranquilo do Botafogo, mas o Botafogo flerta com o perigo. E eu acho que esse vexame que foi ter tentado jogar na terça-feira contra o Fortaleza, mostra uma fraqueza de um elenco, de uma diretoria que parece que nem mesmo o Botafogo acredita que vai ganhar esse título. Então, abriu. Para mim, abriu aí. São 30 pontos, né, em disputa agora. E vai ser acirrado. Se for campeão, não vai ser nessa tranquilidade que todo mundo achou. E muito por conta do próprio Botafogo, que está se colocando nessa posição aí. João. Eu acho que o Botafogo ainda vai ser campeão tranquilo, porque eu acho que não tem adversário. Eu
concordo que o Bragantino vem jogando bem, mas ainda não vejo o Bragantino como um adversário factual, assim, do perigo, assim. Eu não consigo ver o Bragantino no Campeonato Brasileiro. Na minha mente não entra, assim, o Bragantino outra taça brasileira no final do campeonato. Não sei, não consigo. E o Flamengo está se reestruturando, o Palmeiras já era, cara. O Palmeiras está muito longe. E os outros times também, eu não consigo ver nenhum time chegando perto do Botafogo. Então eu acredito que o Botafogo vai vencer o campeonato muito por conta que os outros times estão mal e não por conta dele estar bem. E por conta do que ele fez no primeiro turno. Né? Só um detalhe, o Bragantino só perdeu 4 jogos até agora no campeonato. Tá embalado. E há vários jogos que não perde. O João só tá torcendo contra o Bragantino porque ele prometeu aqui ao vivo que se o Bragantino fosse campeão, ele raspava o cabelo. Não vou mentir, eu diria que 30% disso, mas... Red Bull te dá asas! Olha, eu acho... Eu diria que é 30% disso, mas sei lá, mano, eu não consigo ver o Bragantino campeão brasileiro, mano. Não sei. Ele já foi campeão uma vez, né, João? Já foi campeão uma vez. Mas não era Red Bull. Qual ano que ele foi campeão? Agora melhor ainda. A Red Bull trouxe muito mais gás do que aquele Bragantino da época dele. Agora, os caras têm salário em dia, estrutura, dinheiro. Eles têm tudo para ser um dos maiores times do Brasil. Isso aí é fato. SAF é isso, meu amigo. Daqui a pouco, se o Bragantino, a Red Bull desejar mesmo, o Bragantino vai investir muito mais que o Flamengo, muito mais que o Palmeiras, muito mais que o Atlético. Tem muito mais dinheiro do que esses 3 juntos. Portanto, é uma questão de querer ou não. Se desejar, vai ser, queira você ou não, o melhor time do Brasil durante muito tempo. Eu entendo tudo isso. A questão é analisando o projeto da Red Bull em todos os clubes que ela desenvolve, não é o plano da Red Bull. Isso não quer dizer que ela não possa mudar. Ela pode enxergar uma oportunidade no Bragantino que ela, por exemplo, não tem na Europa. Olha só, na Europa, para ela, a Red Bull destacar, ela tem que gastar muito dinheiro, porque lá os times também têm muito dinheiro. Agora, aqui no Brasil, se ela quiser, e ela pode até querer, porque ela pode ver uma oportunidade de, no Brasil, com pouco investimento para ela, né, ser o melhor time do Brasil. Ou seja, vamos devagar com a Andor. O Bragantino... O retorno também é menor. Mas ela pode não estar preocupada com o retorno aqui no Brasil. Ou seja, é uma questão de... Vamos organizar. É o seguinte. Vamos lá. Então, peraí. A gente precisa encerrar o programa. João, rapidinho então, 30 segundos, vai lá. Rapidinho, deixa eu falar. A Red Bull é um clube empresa. Ela está preocupada com o lucro. A Red Bull é uma empresa, ela está preocupada com o lucro. Ela não está preocupada com o futebol. Ela está preocupada única e exclusivamente com o lucro. Ela é um clube empresa que investe em clubes de futebol na Europa para comprar jogadores jovens e vender para clubes maiores por muito dinheiro. Esse é o plano da Red Bull e aqui no Brasil é igual. Ela não está preocupada em investir em ganhar títulos. Ela está preocupada em ganhar dinheiro, porque a Red Bull é uma empresa. Isso é diferente. Sim. Só que a questão, só para encerrar, é o seguinte. Uma marca, para ela também se engrandecer, ela precisa ter prestígio. E o Bragantino pode abrir essa possibilidade desse prestígio. Ou seja, nós estamos investindo em futebol e temos um time vitorioso. Então, o professor Knights tem razão também quando diz que as estratégias mudam, né? Por exemplo, só para mudar de ares, o Danilo Gentili, ó que loucura, mas ele tem um comedy club, ele ganha dinheiro com o comedy club? Não, mas ele ganha prestígio. Então pode ser que o Bragantino encaixe como uma luva para o Red Bull. Vamos ver, vamos aguardar. Tem 7 pontos a ser disputados. O Deixapa aqui não vai torcer nem pro Botafogo, nem pro Bragantino. Vamos torcer pro Bragantino, pô. O João raspa o cabelo. Então, mas assim, são 7 pontos, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o título não está definido, tá? E o Botafogo, inclusive os torcedores do Botafogo estão com medo. Bom, gente, nós vamos encerrar aqui o programa então. Só um minuto, por favor, Mesa. Nós temos que encerrar. 15 segundos, vai lá, 15 segundos. Então, 15 segundos, eu quero fazer aqui uma homenagem ao Rei Pelé,
pedindo desculpa ao Rei Pelé pelo que fizeram com ele. Ele não merecia isso. Ele não merecia. Tá benzido em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Santástico, vamos lá! Vamos, Pessoal, Fantástico! se inscreva no canal, deixa seu like, que esse canal tem tudo para crescer, assim como o Bragantino, e ao contrário do Santos, não cair. Vamos lá! Comenta aí. Comenta. Se inscreve no canal, é isso. Vamos! Um abraço!